Olá, meninas! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do livro do Paulo Freire, Professora Cintia Não, Cartas a quem ousa ensinar. Se vocês não leram, eu sugiro a leitura para vocês. É um livro bastante acessível, uma leitura bastante acessível, mas traz questões importantes para vocês, né, que estão quase se formando. E eu vou então trazer um pouquinho do que o livro traz para vocês e sugerir a leitura. Nesse livro, Paulo Freire enfatiza a importância do professor para que não caia na ideologia de ser comparado a tio ou tia e mostra questionamentos fundamentais do trabalho pedagógico. Segundo Freire, o fato do aluno chamar a professora de tia nota-se a desvalorização do professor e que este deve ser um profissional competente, mas não uma tia. O que isso quer dizer, gente? Então, assim, eu escolhi essa leitura porque tem uns grupos do Facebook nos quais eu faço parte, né, de professoras, né, de formação de professores, e de vez em quando vem esse questionamento, né? Professora sim, tia não? Aí tem 50 mil postagens, não é exagero, né? Tem 50 mil respostas em cima desse questionamento. E muitos caem naquela questão banal. Ai, tanto faz, eu gosto que o meu aluno chame de tia. Esse Paulo Freire era caduco, louco, ficava inventando moda. Né? Ser professor pode sim chamar de tia, é tão bonito, é tão carinhoso. Gente, vocês acham que Paulo Freire escreveria um livro inteiro apenas por causa do uso de uma palavra, numa simples palavra tia? Então, é para a gente pensar realmente no que traz, no que a palavra tia carrega, né? Quais as ideologias que vêm embutidas dentro dessa palavra no sistema educacional. Se a gente pensar, por exemplo, na questão da professora, né, da profissão, né, para mulheres. Então, até a década de 30, ali na década de 30, um dos únicos trabalhos aceitáveis para as mulheres era ser professoras, porque elas tinham vocação, porque elas nasceram para isso, né, para cuidar, para amar. E aí não importa se chama de tia. Algumas trabalhavam por comida na casa dos patrões. Outras trabalhavam por prazer, porque elas não tinham tido seus próprios filhos, então elas ensinavam os filhos dos outros, né? E outras, então, ganhavam sim uma miséria. Então, a nossa categoria já, desde os primórdios, ela foi bem desvalorizada. E aí, aquela coisa assim, tia. Tia é uma obrigação. A tia tem que educar, a tia tem que cuidar. Professora não. Professora, gente, é uma profissão carregada de sentidos e significados. Então, ser professor. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou professora. Poucas vezes eu digo, eu sou pedagoga, por exemplo. Eu digo, não, eu sou professora. Profissou, né? Então, porque eu tenho orgulho do que essa palavra carrega, né? Embora a sociedade hoje teime em dizer que o professor é aquele que malandro, que fica em casa, que tem 3 meses de férias por ano. Eu ainda tenho um orgulho da minha profissão. Então, é pensar, o título já traz aquela coisa, né? O Paulo Freire já cutuca, né? Dá uma cutucada na gente. Professora, sim, tia, não. Não que importe muito como a gente vai ser chamada dentro da sala de aula. Se de tia, se de prof, se de Gesa, se de jesuína. Alguns alunos chamam a gente de mãe sem querer. Isso não importa dentro da sala de aula. O que importa é que sejamos chamadas de tia lá fora, para fora da sala de aula. Né? Uma qualquer que dá aula para o meu filho. Não é isso. Né? Então, assim, a gente luta tanto tempo por uma valorização da categoria, e é isso que o Paulo Freire queria, né, problematizar no seu livro, né? Que nós, professoras, fôssemos valorizadas.
Porque ser professor homem na década de 30, na década de 40, era sinônimo de status, né? Passou a ser sinônimo de status. Hoje não é mais, né? Hoje, e naquela época, para a mulher não era status, para a mulher era um dos únicos trabalhos possíveis, né? Ou era prostituta ou era professora. Então, as mulheres direitas viravam professora, porque tinham vocação, né? Porque tinham um instinto materno, né? Porque nasceram com isso. Não porque precisavam, não porque era uma profissão da qual elas foram, estudaram, se qualificaram, né? E que merecem ganhar um salário à altura. Então, no livro, vocês vão ver ali, eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro, né? As primeiras palavras. A professora não deve aceitar ser chamada de tia. E ali o Paulo Freire, nessa introdução, ele já problematiza um pouco essa questão. E ele tem várias cartas, né? Porque o título é Cartas a quem ousa ensinar, né? E aí eu digo para vocês, meninas, sejam ousadas, né? Sejam ousadas na profissão que vocês escolheram, né? E façam com amor, que isso faz toda a diferença. A primeira carta, o Paulo Freire fala dessa armadilha. Ah, é bonitinho ser chamada de tia. A segunda carta, ele fala do medo do profissional, o medo que a sociedade tem desse profissionalismo da professora. A terceira carta traz a importância do magistério, né? A importância do dar aula. Na quarta carta, Paulo Freire traz as qualidades indispensáveis do professor e da professora. Gente, vocês vão gostar muito, é uma leitura bem pertinente, né, para esse momento de desvalorização que a gente está vivendo. Na quinta carta, então, a gente tem o primeiro dia de aula. Qual a relação que deve ser estabelecida entre professor e aluno? Na sexta carta, temos uma relação entre educadores e educandos, não mais professor-aluno, né? Na sétima carta, reciprocidade com os educandos, né? É preciso uma via de mão dupla. Na oitava carta, então, ele traz a questão da identidade do professor. Essa identidade que é forjada durante todo o nosso curso de formação, para aquelas que fizeram magistério, né? Desde lá do magistério, agora, então, nesses 4 anos de pedagogia, né? E que vai se forjando na nossa prática, no dia a dia de sala de aula. A nona carta, então, trata da análise da prática docente, na praxis, né? Como eu me percebo como professor. A 10ª carta traz a disciplina na sala de aula. E aí ele fala em ter autoridade sem ser autoritário, né? E as últimas palavras, saber e crescer, tudo a ver. Aí ele diz assim, gente, para concluir. Ame seus alunos. Se não puder amá-lo, respeite-o. Se não puder respeitá-lo, não seja um educador. Paulo Freire. Eu fiquei um pouquinho emocionada aqui porque eu estou longe de vocês e eu gosto muito de estar em sala de aula, pertinho, vocês sabem disso, que o contato para mim é muito importante. E eu digo isso e faço das palavras de Paulo Freire as minhas, né? Se não puder amá-lo, nem todos a gente vai amar da mesma maneira, né? A gente tem que respeitar. E se não puder respeitar, não seja um educador, né? Troque de curso, vá fazer outra coisa depois da formatura, né? Para ser educador é preciso amar, é preciso respeitar a profissão, respeitar o outro, né? Dentro de uma totalidade desse mundo que a gente está vivendo. Então, essa é um convite à leitura do professor Cíntia Não. Se vocês lerem, meninas, por favor, me mandem mensagem, falem o que vocês entenderam. Depois eu vou, talvez se vocês toparem, eu faço essa nossa leitura obrigatória. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, durante esse nosso período, eu vou trazer outros livros para falar um pouquinho para vocês, para deixar esse gostinho de quero ler, ok? Um beijo bem grande no coração de cada uma de vocês. Cuidem-se e cuidem dos seus. Ah, fiquem em casa.